Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. O que esperar dessa final? Eu vi que muita gente pediu aí nos comentários para eu fazer esse vídeo prévia, né? Mais um, né? Tipo assim, toda hora eu vou ter que fazer um vídeo prévia de Sinner e Alcaraz decidindo uma final, porque tá virando rotina, né? Mais uma final grande entre eles, né? Nos últimos torneios desde Roma, quando os dois estão na chave principal, eles sempre fazem a final. Eles fizeram a final em Roma, fizeram a final em Roland Garros, fizeram a final em Wimbledon, fizeram a final em Cincinnati, agora fazem a final no US Open. Não tinha uma final grande entre os dois, agora tem 5 em sequência, né? Na hora que começaram a fazer, não param mais. E eu acho assim, quem é o favorito? Muita gente está se perguntando. Eu acho que pelo histórico em quadras duras, o Sinner leva vantagem. Mas é um confronto direto que o Sinner não se dá bem recentemente. Ele teve a vitória lá em Wimbledon, teve os match points em Roland Garros, mas ainda assim, né, não é um jogo que o Sinner se sente tão confortável. E acho que é um jogo até difícil de fazer uma previsão, porque eu acho que o Alcaraz chega jogando o melhor tênis de quadradura da vida dele. Muita gente vai falar, Lucas, ele conquistou o título do US Open em 2022. Mas aquele título não veio passeio, entende? Né? Mesmo que, por exemplo, o Djokovic não jogou aquele torneio, o Nadal já estava lá com o abdômen arrebentado, então não tinha mais ou menos um membro forte do Big Three ali, né? Isso pra mim já acaba sendo uma diferença, né? Mas a questão é, olha como a conquista dele veio. Oitavas de final, 5 sets contra o Marin Cilic, chegou a estar quebra atrás no quinto set. Ele teve que salvar match point contra o Sinner, 5 sets nas quartas de final, 5 sets contra o Tiafoe nas semis e 4 sets contra o Ruud. Detalhe, o Ruud, que não é longe de ser um grande especialista em quadradura, chegou a ser set point ali no terceiro set para abrir 2-1. Então assim, não era um nível de tênis que chegasse perto do que ele está fazendo agora, porque o cara está fazendo 3-0 no Lerhetka, no Rinderknecht, no Opelka, no Djokovic. Tudo bem, é o Djokovic idoso? É o Djokovic idoso. Mas esse mesmo Djokovic idoso ganhou dele lá na Austrália. A gente tem que lembrar disso, nesse mesmo ano, lá na Austrália, ok, alguns meses mais novo, mas ainda assim o Djokovic foi lá e ganhou dele. Então é um confronto que já deu muito problema para o Alcaraz anteriormente. Então ele chegar e vencer 3-0 é algo que a gente tem que dar aí o braço a torcer. E assim, tá jogando demais, tá jogando uma confiança enorme, mas acho que hoje é um jogo que é difícil você jogar 100% no piloto automático, mas isso vale para os dois. A questão é, nesse torneio, quem saiu mais do piloto automático e teve mais dificuldades? O Sinner. O Sinner não teve uma caminhada tão fácil como da temporada passada. Na temporada passada, o Sinner perdeu até um set na primeira rodada para o Mackenzie McDonald, depois disso só voltou a perder um set para Daniil Medvedev, um 6-1 ainda, inclusive, né? Um surpreendente 6-1. Mas a questão é, o Medvedev naquela época ainda era um jogador ali no nível de primeira prateleira, mesmo que estivesse sacando muito mal, né? De resto, passou a maior parte do torneio sem sofrer tanto. Talvez um tie-break outro com o Paul e com o Draper, mas no contexto geral, jogando um tênis sobrando. Nessa campanha, teve a batalha contra o Shapovalov, foi perigosíssima. Ele chegou a estar 3-0 atrás no segundo set, quando estava 1-1, e o Shapovalov teve chance até de fazer 4-0, né? E ele teve esse jogo contra o Aliassime, e olha, correu riscos, o Aliassime jogou muito tênis. O Sinner não conseguiu jogar assim, com muito direito a erro. Tanto é que ele teve que fazer mágica em vários momentos para se salvar de breakpoints que o canadense criou. Então, teve um meio breakpoint ali que o Aliassime se defendendo muito bem, e o Sinner tinha um backhand da cartola que a bola quica na linha, parece que o cara é iluminado, né? Mas a questão é, o Aliassime jogou uma barbaridade e incomodou o Sinner. O Sinner não teve ditando o ritmo do jogo o tempo todo como ele gosta de fazer, como ele fez com quase todos os outros oponentes. Tanto o Shapovalov e o Aliassime incomodaram o Sinner na batalha de fundo de quadra. E isso pra mim pesa e é o que eu coloco aqui como ponto que pra mim dá um leve favoritismo ao Alcaraz. O Sinner, nos dois momentos que alguém peitou em velocidade e até solidez no fundo de quadra, ele ficou hesitando mais, né? Nesse jogo contra o Aliassime, muita bola dele ficou mais curta e o Aliassime não hesitou para atacar, e eu não acho que o Alcaraz vai fazer o mesmo, né? Óbvio, isso quer dizer que é garantida a vitória do Alcaraz? Não. A gente tem que ver o jogo, a gente não sabe se o Alcaraz também vai manter a calma que ele teve até agora no torneio. Ele vai enfrentar, obviamente, disparado o cara com mais alto nível até agora, mas a questão é, o nível do Sinner ali contra o Aliassime, a gente não dava uma segurança de 100% no fundo de quadra. Em algumas das batalhas ali, nas devoluções, o canadense incomodou. E assim, eu espero que o Alcaraz eleve mais esse sarrafo. Mas pra mim, assim, o Alcaraz vai ter que fazer uma coisa. Ou ele vai ter que se comprometer a fazer o que o Aliassime fez, cortar o tempo de reação, sacar como o canadense sacou. Aí é uma questão assim de meio característica. O Aliassime sempre foi um cara
que se apoiam mais no saque do que o Alcaraz, mas o Alcaraz tem sacado bem. Vai ter que sacar bem, mas acima de tudo, quando surgir oportunidade, tentar sufocar ou ir para variação. Mas eu acho que tá melhor ele manter o jogo no fundo, atacando, porque quando ele foi para variação contra o Djokovic, foi onde ele jogou pior, né? Tipo, ali foi onde o Djokovic no quadradinho foi melhor que ele, etc. Então, eu acho que assim, o Alcaraz, ele vai ter que confiar no jogo dele de fundo de quadra, mas ao mesmo tempo, assim, tipo, não confiar apenas como foi lá em Wimbledon, porque o Wimbledon pedia mais variação e ele não trouxe, né? Ele tentou ganhar na pancadaria e perdeu. Vamos ver agora na quadradura rápida, porque assim, ele tá jogando um nível muito alto, sustentando bem, tá tudo fluindo de uma maneira surreal até agora pro Alcaraz. Mas a questão é, se o Sinner ganha um set, o que até agora não aconteceu pro Alcaraz, será que o nível dá uma queda? Entende? Essa é a dúvida, porque a gente ainda não viu o Alcaraz caindo abruptamente de nível. Ele dá uma desligada rápida e acende de novo. Levou 3-0 de Djokovic e buscou de volta, entende? Então assim, o Alcaraz foi quebrado poucas vezes, ele tem jogado muito bem, os ataques estão sendo muito bem, o saque melhor que eu vi até agora da vida do Alcaraz, né? Mas a questão é, se o Sinner, e ele tem obviamente capacidade de sobra disso, ganha um set e começa a machucar no fundo de quadra, será que o Alcaraz sai do piloto automático e começa a errar? Essas são as dúvidas que a gente tem. Porque assim, tênis por tênis, até por não ter perdido o set até agora, eu acho que o Alcaraz tem jogado melhor. Mas a questão é, cada jogo a sua história. Por exemplo, eu vou até pegar aqui, essa final até o Sinner ganhou. Mas lembra da Australian Open de 23? O Sinner chegou sobrando, assim, fez uma campanha absurda, só foi perder um set contra o Djokovic nas semifinais e olha, podia ter ganhado aquele set. E aí vem o Daniil Medvedev, que passou mais de 20 horas em quadra durante todo o torneio, são 2-0 abaixo, mais de uma vez. E do nada o cara chegou a fazer um 6-3, 5-1 na cabeça do Sinner. Cada jogo é a sua história. Aquele jogo, pra mim, se o Medvedev não tivesse demorado tanto para superar os primeiros oponentes, né? Se ele tivesse mais pernas, ele ganhava. Ele tava dominando o Sinner, né? A partir do momento que ele cansa e não consegue mais fazer o forehand na paralela, que tava maltratando o Sinner, aí o jogo começou a mudar de figura. Mas mesmo assim, o jogo não foi nada tranquilo pro Sinner. Ele teve que salvar breakpoint no quarto set. Então, assim, o que eu quero dizer é, ter uma campanha fácil, ou teoricamente sobrando até a final, não quer dizer que vai ser tranquilo lá, porque a final é a final, e do outro lado o cara também ganhou de 6 oponentes para estar ali. Então, tanto pro Alcaraz, não adianta ele ter ganhado 3-0 todo mundo. Chegar ali, ele vai enfrentar um cara que também ganhou 6 partidas até lá, e até agora 2 sets perdidos. É bem diferente do que foi o Medvedev lá, que perdeu 2 sets contra o Russo Vori, ele perdeu 2 sets contra o Urkats, ele perdeu 2 sets contra o Zverev, são 2-0 abaixo na semifinal, entende? A caminhada do Medvedev lá foi muito diferente do que o Sinner teve hoje, né? Então, o que eu quero dizer é, a final tem sua história, então vamos ver o que cada um traz para essa partida. Mas fato é uma final interessante e um território assim de quadradura que já tiveram duelos muito bacanas. Mas para mim, assim, quem tem jogado melhor até agora no torneio? Alcaraz. É uma distância que garante vitória? Não. Mas eu tinha que dar uma porcentagem, 52-48 para o Alcaraz. É meu feeling. Eu posso estar errado, já errei muitas vezes aqui no canal, assim, eu vou continuar errando muitas vezes, vou acertar algumas. Tudo isso, obviamente, vai aí conforme o feeling que a gente tem com os tenistas. Eles estão jogando bem, mas para mim, quem teve mais momentos de dificuldades no torneio, acho que foi o Sinner. E assim, né, eu não sei também, pode ser que se o Aliassime tivesse jogado esse nível contra o Alcaraz, ele roubasse um set, não seria de surpresa total, até porque ele já é um cara que já teve um histórico legal contra o Alcaraz anteriormente. Então, vamos ver o que acontece. Para vocês, quem vence a final? Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner? Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.